Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, o vídeo de hoje é a respeito do caso do Thiago Shirts lá, sobre o... Ele fala, né, Ele tem um canal a respeito do Red Pill, a cultura toda, desenvolvimento pessoal, etc. E ele tem uma página no Instagram que se chama Manual Red Pill. E o que acontece? É... Tá acontecendo aí uma repercussão sobre algo que ele fez, sobre uma mensagem aí que ele aparentemente tenha mandado. Se ele mandou ou não, não importa. Eu não vou abordar esse assunto, ele ter mandado mensagem ou não. Existem milhares de haters na internet que mandam diversas mensagens aí através de perfis fake e nem por isso repercute, nem por isso vira algo processual, nem por isso as pessoas vão na polícia fazer algum tipo de processo. Até porque eu também já recebi um monte de tipos de ameaças diferentes em perfis fakes que eu simplesmente vou lá e bloqueio e acabou o assunto. Só que como eles são artistas, né? Como ele foi processado aí por uma cantora feminile, né? Porque não poderia ser outro tipo de mulher. E aí o que acontece? Ela processou ele dizendo que estava sendo ameaçada por ele e que ela pegou uma palavra que ele falou de bala e tudo mais e falou que aquele tipo de insinuação que a metáfora que ele utilizou, né, aquela forma de linguagem que ele utilizou, era uma linguagem de ameaça, que ele estava ameaçando ela. Jovens, pessoas, quem estiver assistindo aí, seguinte, quando você fala bala, bala quer dizer um monte de coisas, né, um monte de tipo de bala. Pode ser bala de confete, de doce, de arma, de revólver e tudo mais. Pode ser o que você quiser. Bala é bala e acabou. Na sua cabeça pode ser uma coisa, na cabeça de outra pessoa pode ser outra. Ok. Só que as mulheres estão desesperadas. Essa é a real. As feminines estão desesperadas com a cultura Red Pill. Porque a gente está vindo aqui na internet abrir a mente dos otários, dos chifrudos, dos que são feitos de trouxa. Fala e já era. E os caras não podem falar porque o canal deles são muito grande, então eles não podem usar esse tipo de linguagem, entendeu? Só que a gente pode, a gente vai falar e vai defender e acabou. E o que acontece? Elas estão desesperadas, estão fazendo vexame por aí, estão sendo humilhadas aí por aí, e tá rolando vídeo delas aí no carnaval se humilhando e sendo humilhadas e tudo mais. E elas estão perdidas, estão falindo, tem mulher aí que tá perdendo carreira e tudo mais. E o que acontece? Tem casamentos aí que estão sendo desfeitos, né? E tudo, e elas estão derrotadas e estão desesperadas. É aquela velha história. Quando um time perde, se entrar no desespero, é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. E é o que está acontecendo. Elas estão entrando no desespero e é só ladeira abaixo. Infelizmente, não posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada. A gente da Red Pill, que divulga essa bolha, que fala sobre esse assunto, não pode simplesmente parar de falar porque elas estão desesperadas, né? É como se diz, né? Elas cavaram a própria cova. Entende? Então, é justo a gente ver esse desespero. O que a gente pode fazer é dar risada. Dar risada. E defender aqui o que são os do nossos, né? O que faz parte da bolha aí também. E outra coisa, eu vou até linkar um assunto aí também referente a isso. É até engraçado, porque tem alguns dias aí que ela fez um post no Instagram dela. Ela é mais conhecida, todo mundo conhece como André Surak, né? Só que no passado ela teve uma transformação na igreja evangélica, se eu não me engano, na igreja evangélica e tal. Teve uma transformação e tudo. E ela falou que foi salva por Deus, não sei o que, colocou Deus no assunto e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, eu prefiro mil vezes, às vezes, ficar a favor de uma garota de programa, por exemplo, do que ficar a favor de uma mulher que se diz que foi usada por Deus, que coloca Deus no meio, sabe? Que coloca todo esse tipo de assunto envolvida com a libertinagem que existe dentro da pessoa. Eu prefiro mil vezes ficar do lado, novamente, da garota de programa que fala e aceita que ela vai e faz aquilo para ganhar dinheiro, porque ela precisa de sobrevivência, de sobreviver e tudo mais, do que a mulher que se apoia em um casamento falido para poder obter recursos e não passar fome. Entende mais ou menos a lógica? É muito mais honesto
e honesta a mulher que se diz garota de programa e que assume isso com livre e espontânea vontade e que fala que tá ali só pra ganhar o dinheiro dela e acabou. É muito mais honesto isso do que a mulher que se esconde atrás de uma forma de linguagem ali, de um personagem, sabe? Que aparece nas redes sociais, que aparece na TV, que aparece na mídia, fingindo ser o que não é, que se esconde atrás de religiões, enfim, de qualquer outro tipo de coisa, para poder obter recursos e falar que, porra, utilizar Deus como muleta, sabe? Tipo assim, não, vou utilizar isso daqui para poder subir um pouco o degrau da fama. Falando sobre essa história aí da Andressa Urach, que agora vai fazer OnlyFans e tudo mais, simplesmente é isso. Quando ela se converteu, que foi parar na mídia e tudo mais, ela sempre utilizou a beleza, a forma estética, como recurso financeiro, como meio de adquirir sobrevivência. Todo mundo já sabe disso. Beleza. Parou de dar dinheiro, né? Ela teve alguns problemas na época, se converteu. Conseguiu um casamento que manteve a vida dela, ou seja, manteve o mesmo patamar de vida que ela tinha, conseguiu suprir as necessidades financeiras que ela tinha, ou seja, ela não precisou buscar a sobrevivência novamente. Tudo bem, tranquilo. Separou, voltou para o problema financeiro novamente. Aonde que ela percebeu que ela teria que ela poderia, né, adquirir recursos? Com a forma estética que ela tem, com a forma que ela tem, ou seja, vai abrir um OnlyFans, né? Já falou aí nas redes sociais dela que vai abrir um OnlyFans para poder adquirir recursos, né, financeiros e não passar nenhuma dificuldade. Até porque ela acha que ela não vai conseguir viver com a pensão do ex-marido, né? E o que acontece? É mais honesto ela jogar as cartas na mesa e falar que ela tá fazendo isso pelo dinheiro igual ela fez, do que ela ficar igual essas outras mulheres que ficam aí fazendo, passando vexame, fazendo esse tipo de coisa, falando que não, que é uma arte, que é forma artística, que não sei o que, e fica contra aí os red pill aí que tá abrindo a mente da molecada, pra molecada não crescer errado também, pensando, acreditando nessas histórias fantasiosas que elas conseguem colocar na mente de alguns caras aí. E aí elas estão ficando desesperadas por causa disso. É a luta, como sempre, né, do racional contra o emocional. É que nem ele falou que sentiu uma emoção e acabou mandando a mensagem. Tudo bem, só que se fosse um coitado ou qualquer outra pessoa, ela não iria vir a público, ela não iria abrir processo contra ninguém, ela simplesmente abriu um processo contra ele porque ele é da Red Pill, ele abre a mente das pessoas, inclusive, né, e elas são desesperadas por causa disso. A maioria tá desesperada por causa disso. Não consegue mais enfiar aquela história furada na cabeça de ninguém mais, entendeu? E aí elas querem tirar o canal do cara, ela quer tirar o Instagram do cara, ela quer tirar os meios de comunicação do cara. Por quê? Porque se elas se apoiavam atrás de uma história fantasiada que elas mesmas criaram para se defender, né, para sair limpa nas histórias aí, não vai ter mais esse tipo de história, não vai ter como elas se defenderem disso, né? Limpar a roupa suja, né? Lavar a roupa suja com esse tipo com essas pessoas, né? Igual, por exemplo, a Andressa Urach fez quando ela se converteu e fez o casamento, casou e tal. Ela praticamente limpou o passado dela, né? É o que a igreja evangélica, não quero falar de evangélico porque eles não têm nada a ver com isso, eles não têm culpa de nada disso. Mas é o que a igreja faz, né? Limpa o passado da pessoa e a partir daquele momento a pessoa se torna uma nova carne. Isso é o que é vendido. Só que muitas dessas artistas se utilizam disso para poder limpar a mancha que fez na carreira, sabe? E conseguir voltar para a mídia novamente, de uma forma mais meio que limpa, mais pura, assim, menos descriminalizada e tal. Só que na real, eu ainda vou repetir novamente, é mais bonita a garota de programa que fala que faz isso por dinheiro e acabou, do que essas daí que ficam tentando toda vez criar uma história nova, mexer com não sei o que, com religião, falar que parou, que limpou, que é de Deus, que não sei o que lá, mas no fundo a gente sabe que não é, meu. A gente sabe que não é. E é isso. E aí sempre vai acontecer isso daí, ó, delas se revelarem e querer processar no desespero, querer fazer esse tipo de coisa, criar fake, falar, não, ele tá me perseguindo. Falou até que o cara tava ligando pra ela às 5 horas da manhã, velho, as ideias.
que o cara tava perseguindo, que não sei o que, liga de madrugada, vai atrás de mim. Porra, o cara dormindo lá, fazendo as coisas dele, não tá nem preocupado com isso. E elas querendo de alguma forma se apoiar nessas histórias pra querer recuperar, né, a fama que elas tinham. Ou, né, o prejuízo que elas têm, né, que elas tomaram, né, porque perdeu, meu, perdeu e perdeu já era. O desespero do perdedor é esse, é querer no desespero ganhar no grito. E aí saiu processando o Thiago Schultz lá pra poder de alguma forma denigrir a imagem dele. Pra você ver como que elas estão unidas, né? Até repórter da Record falou mal do cara, nem conhece o cara, não sabe de nada a respeito do movimento Red Pill, e a repórter falou mal, entende? Então, tipo assim, elas estão se unindo, uma tá apoiando a outra pra tentar de alguma forma, as feminines, cabelo curto, como sempre, que quer ser homem, né? As mulheres que quer ser homem, né? As mulheres que quer falar, não, eu sou igual homem e tal, não sei o que lá. Daqui a um pouco elas vão colocar um implante de peru, né? Pra não falar outra coisa. Pra ficar mais masculina. E, porra, já tá, né, de um jeito que, pelo amor de Deus. Vão colocar barba também, velho? É só o que falta, né? E aí, porra. E aí o que acontece? Quer dizer então que o cara não pode se expressar mais, ele não pode utilizar a forma de linguagem dele se expressar, tem que ser do jeito delas. Porque se ele falar novamente daquela forma, parece, na interpretação delas, que ele tava ameaçando. Então se a gente fazer um vídeo aqui falando que a gente vai tomar o sangue do inimigo, a gente tá ameaçando. É brincadeira, ó, tô tomando o sangue do inimigo agora, ó, presta atenção. Pronto, acabou. Você vai saber o que tem aqui dentro? Não vai, só se eu falar. Aqui dentro tem café. Só que você pode acreditar que tem sangue do inimigo. Então vai da interpretação de cada um. Entendeu? E é isso. Bom, eu quero encerrar por aqui, porque, meu, dá pra ficar 1 hora falando a respeito disso. Elas são desesperadas, aí tem um monte de mulher aí desesperada, querendo embarcar nessa onda da Red Pill, de alguma forma. Porque elas viram que a pauta delas já não tem mais sustentação nenhuma. Já apareceu mulher na Paulista, lá, na Paulista não, na Paulista, fazendo massagem no público lá, passando vergonha. Já apareceu a outra na Faria Lima, no prédio lá, transando com o cara lá, o público, todo mundo gravou e viu. Então, tipo assim, elas não tem mais onde se apoiar. Estão tudo falida, estão quebrada, entendeu? Não tem mais sustentação nenhuma. Andressa Urach aparecendo aí que vai voltar a fazer pornô, tá ligado? Então, tipo assim, porra, acabou o assunto, meu. A gente tá certo e acabou. E aí elas não aguentam e quer processar. E é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui.